Então vamos lá, mais um episódio do Fast Marketing, começando aqui o episódio número 11 e hoje a gente vai falar sobre anúncios nas mídias sociais e os 6 motivos principais aí que te fazem perder vendas. Basicamente, imagine que isso aqui é uma nota de R$100 e esses erros praticamente fazem com que você rasgue dinheiro. E isso acontece todas as famílias, vamos dizer assim. E hoje eu vou compartilhar então quais são esses erros e por que você tem que ficar ligado neles aí para que você então não seja mais um rasgador de dinheiro que a gente vê e eu vejo muito aí nas mídias sociais. Então, pra gente começar aqui a aquecer essa edição do Fast Marketing, coloca aí nos comentários para mim com o que você trabalha, o que você faz e o mais importante, se você já perdeu dinheiro nos seus anúncios aí, seja no Facebook ou no Instagram, coloca aí nos comentários para mim, porque eu quero entender um pouquinho mais, então, como que eu posso te ajudar. Como que vai funcionar aqui esse Fast Marketing, caso você ainda nunca tenha participado? É um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo aí para mostrar alguns caminhos para você sobre como que você pode, nesse caso em específico, usar aí os anúncios de uma maneira mais inteligente. E a gente tá no 11º episódio, tem outros 10. Procura aqui no meu Facebook ou aqui no meu YouTube a playlist onde você vai poder assistir então os outros também episódios do Fast Marketing, vários conteúdos sobre Instagram, blog, home office e uma série de outros aí conteúdos para você então entender um pouco mais sobre como funciona esse mundo do marketing digital. Então, vamos lá, vamos começar aqui já, então já virou tradição o nosso feedback da semana, o nosso Social Sellers, e eu trago aqui então algumas histórias de alguns empreendedores que aplicaram, estão aplicando as dicas que recebem, dos meus treinamentos e gerando mais resultados. Então, mostrar aqui para você que sim, é possível você ter resultados com seus anúncios no Facebook e no Instagram, desde que você comece aí a não cometer esses erros que a gente vai falar na aula de hoje. Bem, o Social Seller dessa semana é o Igor Costa, ele publicou lá na nossa comunidade de alunos do Social Sell a seguinte mensagem que eu fiquei super feliz por ele, que é o seguinte. Ele colocou lá, simplesmente fantástico, começamos a impulsionar conteúdos patrocinados, que no caso são os anúncios, e esquentar os contatos que já temos e simplesmente aconteceu o que precisava. Enrolou tudo. Calma, vou explicar. Eu e a minha esposa não demos conta de ter que responder todos que foram atraídos e fomos obrigados a contratar uma funcionária para ficar responsável pela agenda e pelo engajamento. Estamos treinando ela e o resultado, a agenda para avaliação encheu aproximadamente até o momento 5 por dia. Então, qual é a ideia aqui? O Igor trabalha com cursos de micropigmentação, olha, é um nicho super específico, e ele conta, que o efeito ruim, que quem me dera ter esse problema de ter que parar de fazer os anúncios, porque deu tão certo que ele começou a gerar resultado. Então eu espero que você comece a imaginar como seria aí no seu negócio se você também estivesse gerando resultados assim. Então o Igor é um exemplo de que sim, é possível gerar resultados usando os anúncios no Facebook e no Instagram, desde que você comece aí já não cometendo esses erros que te fazem perder dinheiro. E esse episódio do Fast Marketing é um oferecimento do Social Sell, meu treinamento completo sobre marketing nas mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. E se você quiser saber mais sobre esse treinamento, procura aqui o link nos comentários desse vídeo para você saber como que você pode gerar resultados assim como os do Igor, ou quem sabe até melhores aí que os dele, seguindo o método do Social Sell. Mas vamos lá então, vamos começar aqui a falar sobre esses erros, então, que te fazem perder dinheiro, ou seja, rasgar dinheiro quase que literalmente quando você vai fazer anúncios no Facebook. E pra gente começar, coloca aqui nos comentários pra mim se você já perdeu dinheiro investindo, ou se você ainda não investe, coloca aí pra mim nos comentários, conta aí pra mim como que é a sua situação hoje, ou quanto que você investe. Eu quero entender um pouco mais aí como que é a galera que tá assistindo essa aula e entender quais são os principais problemas que você tem, então coloca aqui nos comentários. Então, primeiro, deixa eu falar com quem ainda não anuncia, ou se você já anuncia e tá meio assim, putz, tá muito difícil, isso aqui não funciona. Deixa eu falar algumas coisas importantes, trazer alguns dados aqui para você. E a primeira questão é a questão da importância de anunciar, especialmente para você que ainda não anuncia, que é o seguinte. Hoje, dentro das mídias sociais, principalmente Instagram e Facebook, a gente tem um negócio chamado alcance orgânico. E o que é esse alcance orgânico? É quando você publica alguma coisa no seu Instagram ou no seu Facebook e ele é distribuído ali, para os seus seguidores. E o que acontece? Hoje, dentro do Facebook, esse alcance orgânico, ou seja, quando você não coloca dinheiro para divulgar aquele conteúdo, ele está cada vez menor. E por quê?
porque tem mais pessoas usando o Facebook, não só empresas, mas os usuários de modo geral. Então o alcance orgânico no Facebook ele vem caindo bastante. Então não é incomum as pessoas terem a sensação de que, poxa, no Instagram eu tenho muito mais resultado, e isso não é impressão, isso é real. Esse aqui é um gráfico que traz ali, né, um comparativo do alcance orgânico no Instagram e no Facebook. Então o azulzinho ali é o alcance orgânico no Facebook, que tá lá embaixo, perto dos 7%. E o Instagram tá lá perto dos 25%. Então hoje o Instagram, comprovadamente aqui por esse gráfico, tem um alcance orgânico melhor. Mas não significa que isso vai perdurar por muito tempo. Então é muito importante você já começar a entender como que você vai fazer os anúncios nas mídias sociais funcionarem no seu negócio. E aí que vem então a importância do que a gente vai falar nessa Fast Marketing de hoje. Então, sem dúvida nenhuma, o Instagram hoje tem resultados orgânicos melhores que o Facebook, mas a gente não pode deixar de considerar o fato de que o Facebook ainda é uma plataforma muito grande, que tem muito potencial, e a gente precisa começar a entender, então, como investir em marketing, ou seja, com anúncios, vai trazer resultados pra gente, resultados parecidos ou até melhores que o caso ali do Igor. Só que daí tem um outro ponto, né? Muitas pessoas falam, mas eu já anuncio e não tenho resultado, eu já tentei e não funcionou, eu já rasguei dinheiro, né? Os meus 100 reais, eu já rasguei, já perdi os meus 100 reais e nada. E aí o ponto é o seguinte, só colocar dinheiro, claro que não resolve, porque se fosse assim eu não precisaria estar aqui, você não precisaria estar aqui, estaríamos nas Bahamas, no Caribe, fazendo qualquer outra coisa a não ser assistindo uma aula sobre isso. Então, esse é um ponto importante. Só colocar dinheiro não resolve. É importante você ter estratégia e saber o que você deve ou não fazer, certo? Esse é um ponto importante. E por que isso é importante? Só pra gente entender aqui. Só no Instagram, em 2017, tinham mais de 2 milhões de anunciantes. Então, a quantidade de pessoas anunciando no Instagram, por exemplo, vem praticamente dobrando ano após ano, né? Aqui no caso, a cada quadrimestre, o número de anunciantes no Instagram vem aumentando. E o que isso significa para nós? Que a competição está cada vez maior. Então, no passado, até quando tinha pouca competição, até colocar dinheiro ali, de certa maneira, era uma quase 90% de chance de resultado se você não fizesse algo muito bizarro. Hoje em dia, devido à competição, todo mundo provavelmente do seu segmento já está anunciando, então fica mais difícil, a gente precisa então se profissionalizar, e aí que vem então que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, basicamente a cada 500 usuários no Instagram, a gente tem um anunciante. Então, a cada 500 pessoas que usam o Instagram de maneira pessoal, vamos dizer assim, a gente tem um anunciante. Então a competição vem ficando cada vez mais acirrada e aparecer ali e ter resultado já não é obra da sorte ou simplesmente colocar o dinheiro ali. A gente precisa tomar bastante cuidado então em relação a isso. Então, para que você tenha resultados, a gente vai falar aqui sobre os motivos, então, que te fazem perder vendas nas mídias sociais, quando a gente fala na questão dos anúncios. Então, a primeira coisa que é muito comum, e isso acontece principalmente com os alunos que chegam, né, nas primeiras semanas, que acham que simplesmente a segmentação de anúncios lá no Facebook, ela é perfeita, tá? Eu sinto desapontar você, mas ela não é definitivamente. Quem nunca passou por uma situação como essa daqui? Esse foi um comentário que eu peguei nos comentários que eu recebo no meu Facebook e a pessoa colocou lá: gastei meu dinheiro e não tive retorno nenhum. O Face direcionou os meus anúncios para pessoas fora do estado e que, a se julgar pela aparência, não tinha poder aquisitivo para aquele produto. Então, eu fiz a seleção por faixa etária, renda e região e não adiantou nada. Então, se você já passou por esse tipo de situação, é importante você entender que quando você vai criar um anúncio no Facebook, tem lá as opções de segmentação e tudo mais, e ela ajuda, tá? Aquilo lá, de fato, ajuda você se aproximar do seu público, mas ela não é perfeita. Então, esse é um ponto bastante importante que a gente tem que começar a entender. Não é porque tem lá pessoas que se interessam por carros, que ali naquele bolo vai ter só pessoas que se interessam por carro. Então, aquilo ali é como se fosse uma aproximação, né? É uma forma de você se aproximar do seu público, mas só isso não vai resolver o seu problema. Fica ligado que ao longo dessa apresentação você vai entender, então, o que você precisa fazer para começar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que as opções de segmentação no Facebook, elas ajudam, mas elas não são perfeitas. Só contar com isso e sem cuidado que a gente vai falar aqui, as chances de você rasgar dinheiro são muito grandes, como nesse caso aqui, infelizmente, aconteceu. Outro motivo que faz muitas pessoas
rasgarem o dinheiro é usar uma segmentação muito ampla, certo? Então, o que acontece? Existe uma estratégia, eu vou trazer aqui para você como que ela funciona de modo geral. Existem alguns elementos que você precisa para ter mais efetividade nos seus anúncios, para você filtrar melhor aí o seu público. Mas as pessoas trabalham, então, primeiro elas acham que aquela segmentação lá no Facebook é perfeita. E aí, o que elas fazem de modo geral? Elas criam um anúncio e elas entopem, colocam trocentos mil interesses lá naquela segmentação, achando que aquilo ali vai ser o responsável. Então é aquela velha história, né, de você querer falar para todo mundo e você não vai falar para ninguém. Trago um exemplo aqui que ilustra um pouco essa situação. A pessoa entra lá no gerenciador de anúncios e ela trabalha com a segmentação lá. E até aqui tá tudo bem. Isso ali então é um ponto que vai te ajudar a chegar na sua audiência. Agora, a pessoa vende apartamento, vende imóveis, e aí ela coloca lá um monte de interesse. Isso vai dar um público gigantesco. E não é necessariamente pelo fato da pessoa ser noivo, recém-casado, tá casado, noivo, não estável, que ela tá interessada num apartamento, tá? Então, logicamente, talvez ela estaria, mas existem formas muito mais inteligentes da gente atingir esse público. E eu vou te mostrar. Então, qual que é o impacto disso? Isso acontece muito. A pessoa entra lá nos interesses dos anúncios do Facebook, coloca tudo que ela acha lá que vai achar, o que vai encontrar o público perfeito dela, e o que vai acontecer? Isso aqui, né? Basicamente a pessoa coloca lá, estou precisando de suporte em relação à publicação de anúncios, sou corretor e preciso de geração de cadastros com determinado perfil. Interessados em adquirir o primeiro imóvel, renda familiar superior a R$ 1.800, preferencialmente com filho menor. Esse tipo de segmentação não existe, tá? Não é tão simples assim. Bom seria se fosse simplesmente eu colocar lá esses interesses e isso acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é isso, tá? Aqueles filtros ajudam no processo, mas eles não vão resolver o seu problema. Então, qual é o resultado disso, né? A pessoa escreveu aqui, o anúncio não está tendo o resultado esperado por mim, está rodando, consumindo investimento e não está gerando resultado. Então, por quê? Não houve uma preocupação inicial em, primeiro, conhecer o seu público e usar uma estratégia para chegar nessas pessoas, que é a estratégia que o Igor, no caso, aplicou, tá? Então, simplesmente entrar lá no seu gerenciador de anúncios, criar um anúncio, botar um monte de interesse. Se você já fez isso, compartilha aí comigo nos comentários e me diz se funcionou ou não. Há chance de que sim, você tenha algum tipo de resultado, mas a grande maioria dos casos é como se a gente estivesse, então, encontrando uma agulha no palheiro, tá? Então, é a mesma metáfora, tem milhares de pessoas e lá no meio daquela galera toda, você vai achar uma ou outra lá interessadas naquilo. Então, esse é o jeito menos eficiente que a gente tem. Então, a grande chance de você ter que gastar muito dinheiro ou investir muito dinheiro para você achar aquela agulha no palheiro. Eu acredito que tem uma forma mais eficiente para isso. Mas esse é um dos principais motivos aí que fazem as pessoas rasgarem dinheiro. Elas acham que aquela segmentação é perfeita e elas simplesmente acreditam naquilo, né? Não que ela, como eu disse, não que ela não seja boa, ela ajuda, mas não resolve. Outro ponto importante, então, que faz isso acontecer é, além de você não acertar na sua segmentação, você colocar um monte de interesses, as pessoas também não usam uma mensagem atrativa, tá? Então, há chance de que se você, mesmo que você anuncie para um público amplo, mas você for muito bom na mensagem que você está passando, ser muito claro para a pessoa, para aquilo que você está passando, ser muito... chamar a atenção da pessoa com aquilo que você está oferecendo, há chance sim de você aumentar os seus resultados. Então acaba sendo, né, um combo de coisas. Você trabalha uma segmentação que você acredita que vai ter um público ali e você também tem que trabalhar a mensagem daquilo, né? Você também tem que trabalhar o que a gente fala, a copy, a imagem, o texto e tudo mais para que você consiga então chamar a atenção das pessoas. Vou trazer aqui 2 exemplos, tá? Esse é um anúncio que apareceu para mim no meu Facebook. E tá escrito lá, dê adeus aos banners. Daí eu penso, uai, mas essa empresa tá usando um banner. Não entendi. Os anúncios da Naná são como um conteúdo natural integrado que geram 10 vezes mais engajamento do que os anúncios tradicionais. Aí eu olho, o que esse anúncio tem de diferente de um anúncio não tradicional? É um banner falando alguma coisa ali, e aí ele traz lá, geram 10 vezes mais engajamento. E aí eu olho nos comentários, tem 2 comentários. Então, assim, 10 vezes mais engajamento em relação a quem? Então, aquilo que está sendo afirmado no anúncio não acontece no anúncio, né? Então, assim,
Eu entendo que o Taboola é uma plataforma concorrente, vamos dizer assim, do Facebook. Mas mostra ali pra mim que se o cara tá dizendo dê adeus aos banners, ele tá usando um banner. Os anúncios do Taboola geram 10 vezes mais engajamento que os anúncios tradicionais. Ok, então fica muito estranho, né, uma empresa que se diz, vamos dizer assim, melhor do que isso aqui tudo, não consiga mostrar resultados. Então fica bem confuso aqui, e isso é uma publicação que simplesmente vai passar batido lá no meu feed, porque não tem engajamento, não tem nada assim que desperte, nossa, que coisa bacana isso, que coisa maravilhosa, quero saber mais sobre esse assunto. Ao contrário desse tipo de anúncio aqui, daí que eu falo da importância de você ter uma mensagem atrativa, é o caso desse treinamento aqui de emagrecimento, né? A gente sabe que muitas pessoas que trabalham com emagrecimento têm muita dificuldade em anunciar no Facebook, porque o Facebook não gosta, basicamente, desse tipo de coisa. Mas quando a gente olha aqui, olha a quantidade de engajamento que esse tipo de conteúdo tem. Olha a quantidade de coisas, né, de prova social que esse tipo de conteúdo, que esse tipo de anúncio tem. Então, uma coisa é você ter uma segmentação e não ter uma mensagem atrativa, né? Ou uma coisa é você ter uma mensagem atrativa e também não acertar na sua segmentação. Então, são coisas que se complementam, tá? Então, o jeito que você faz o seu anúncio, em vez de você usar um banner estático, por exemplo, esse caso aqui é um vídeo, né? Mas como eu tirei um print, tá parado. Mas isso é um formato, né? É um jeito de você chamar a atenção das pessoas e aquilo ali não passar batido, né? Então, além de você trazer uma coisa que é interessante para a audiência, por exemplo, 4 questões respondidas sobre treino em casa que ninguém te conta, isso desperta uma curiosidade absurda nas pessoas, ó, e o melhor, sem equipamento. Isso desperta uma curiosidade absurda nas pessoas, é um vídeo, né? As pessoas consomem esse conteúdo e é um anúncio, né? O mais louco é isso. Então aqui não tem cara de anúncio, tem cara de conteúdo, mas dentro do conteúdo a mensagem ali vai falar do treinamento, vai falar do produto. Então aqui você faz um anúncio que não tem cara de anúncio, entende? Então isso é uma grande forma de você trabalhar então com essa construção da sua audiência e você começar então a atrair mais pessoas que estão interessadas naquilo. Então, se você faz um anúncio lá e não gera engajamento, significa que ou a mensagem que você está passando para as pessoas não é a que elas gostariam de receber, ou aquilo ali não está claro para elas estão simplesmente passando batido. Ou você pode trabalhar com trazer informação, trazer, né, um conteúdo para as pessoas, anunciar os seus produtos ou serviços e contar aí com 19 mil pessoas compartilhando, 105 mil pessoas compartilhando um anúncio seu. Isso é muito louco. Então, quando você começa a usar isso com inteligência. Agora, um outro erro comum, vamos dizer assim, que as pessoas cometem, fazem elas perder muito dinheiro, é elas não terem um funil básico de venda. E aqui eu vou mostrar um exemplo de um funil muito básico que qualquer pessoa pode fazer desde que saiba o que esteja fazendo. Lembra lá que eu mostrei no início, né, que a quantidade de anunciantes vem aumentando? E o que isso diz pra mim, diz pra você? Que a gente tem que começar a entender como as coisas funcionam se você quiser sobreviver nesse ambiente, porque tem mais competitividade, a gente precisa ficar ligado, então, nas possibilidades que a gente tem. Então, além de você começar, então, a entender essa questão da segmentação, que você vai entender, então, como ter um funil básico de venda vai ajudar você a encontrar o cliente certo, você não pode esquecer da mensagem que você está passando para as pessoas. Só ter uma boa segmentação com um anúncio lixo, vamos dizer assim, ou com um anúncio ruim, não vai resolver os seus problemas. Assim como você ter um anúncio incrível e você não conseguir levar para o público certo, também não vai funcionar. E aí entra, então, a importância de um funil básico de venda, que é aquele que o Igor, então, aplicou, que é o que eu ensino nos meus treinamentos, que é o seguinte. O que você precisa, então, para encontrar o cliente certo no Facebook e o Instagram? Primeiro, você precisa entender e precisa conhecer as possibilidades, as ferramentas que a gente tem dentro do Facebook, dentro do Instagram, para que a gente possa, então, ir filtrando a nossa audiência, a gente possa ir nutrindo a nossa audiência e você consiga, então, falar a coisa certa para a pessoa certa. Como que funciona esse processo, né? Qual é o processo? Primeiro, a gente produz conteúdo, ou seja, informação. E eu acredito que a diferença de uma pessoa que compra de você para uma pessoa que não compra de você é o quanto ela te conhece ou quanto ela conhece o teu produto. Eu já vou te mostrar ali o chamado termômetro de tráfego. Quando você produz, então, conteúdo, quando você produz informação, você vai criar uma audiência de pessoas consumindo aquele conteúdo, consumindo aquela informação. E aí você vai segmentar os seus anúncios ou você vai direcionar os seus anúncios
para essas pessoas que estão consumindo o seu conteúdo. E de modo geral, como é que funciona esse tal de termômetro do tráfego, que é o que eu ensino para os meus alunos. Existem basicamente 3 tipos de pessoas, tá? 3 tipos de clientes que você vai encontrar, vamos dizer assim, quando você for trabalhar com anúncios nas mídias sociais. Existem as pessoas que ainda não te conhecem, que a gente chama de um tráfego frio. Existem as pessoas que já te conhecem, de alguma maneira já entraram em contato com você, com a sua marca, já tiveram algum contato com você, que a gente fala que são público morno, tá? Que eles te conhecem, já te viram, já tiveram algum contato com você ou com a sua marca. E é o público quente, que conhece o seu produto ou o seu serviço, ou seja, pessoas que já demonstraram interesse no que você vende. Basicamente, esse é um termômetro básico de tráfego que a gente precisa começar a entender dentro das nossas ações de comunicação. Um tráfego frio, um tráfego morno e um tráfego quente, ou seja, uma audiência fria, uma audiência morna e uma audiência quente. Dentro desse sentido, então, como é que a gente trabalha com esse processo da segmentação? Como é que a gente chega nessas pessoas? E aí que vem a importância de a gente conhecer os recursos e as ferramentas do Facebook. Dentro do Facebook, a gente tem um recurso chamado públicos personalizados. E a partir dele, fica muito mais fácil de você encontrar aí a audiência, o público certo para você. Então, dentro de um público frio, a gente tem o chamado lookalike ou os interesses, tá? Então, o público frio são pessoas que nunca viram você na vida. Elas nunca viram você na vida e é uma maneira, então, de você chamar a atenção dessas pessoas, ou seja, aumentar a sua base de clientes, é o que a gente fala, né, metaforicamente, aumentar a sua boca do funil, ou seja, ter mais pessoas conhecendo o seu negócio. Então, imagine que você tem um negócio lá no bairro A e você quer fazer um anúncio para as pessoas do bairro B conhecerem você e irem até o teu estabelecimento. Basicamente é assim que funciona. E dentro desse recurso de públicos personalizados, a gente pode trabalhar com o chamado lookalike, que é o quê? Imagine que você tem uma lista de clientes, pessoas que já compraram de você aí no ano passado. Usando esse recurso do Facebook, a gente pode criar o chamado público semelhante, ou seja, o público lookalike, que é basicamente clonar os seus clientes. Você tem lá uma lista de clientes e o Facebook vai encontrar pessoas parecidas com os seus clientes, por exemplo. Ele vai encontrar pessoas parecidas com as pessoas que visitaram o seu site. Ele vai encontrar pessoas parecidas com as pessoas que baixaram um e-book seu. Então, essa é uma forma que a gente tem, então, de encontrar novos públicos e atrair mais pessoas para o nosso negócio, dando início a esse processo desse funil. E aí você pode juntar o lookalike com os interesses, ou seja, lookalike, eu quero pegar os meus clientes que são casados, né? O público semelhante, ou seja, pessoas parecidas com os meus clientes que são casados. Você pode, então, juntar, né, trabalhar com os interesses e também trabalhar com o lookalike para você filtrar ainda mais esse público e ter mais potencial. Por exemplo, eu quero um lookalike de clientes que usam iPhone, pessoas que são parecidas com o meu cliente e que usam iPhone. Então essa é basicamente a lógica, a gente pode clonar clientes usando esse recurso. Um outro público que a gente pode trabalhar também e direcionar os nossos anúncios, eu vou trazer um exemplo para você, é um público que a gente chama de público morno. Eu chamo de público morno, que são as pessoas que engajaram com os meus vídeos no Facebook, assistiram os meus vídeos no Facebook, engajaram com a minha conta no Instagram, visitaram o meu site, baixaram algum e-book, assistiram alguma aula, enfim, são pessoas que de alguma maneira já entraram em contato comigo, já tiveram algum contato comigo. E a gente pode trabalhar também com o público quente. No meu caso, pessoas que visitaram a página de inscrição do meu treinamento e não compraram, eu posso mandar um anúncio só para essas pessoas. Eu posso ter uma lista de WhatsApp, por exemplo, pessoas que mandam WhatsApp para mim, eu posso subir essa lista, né, esses números de telefone no Facebook e anunciar no Facebook ou no Instagram para as pessoas que mandaram WhatsApp para mim. Então, são maneiras que a gente tem, ferramentas que a gente tem para criar esse funil e falar a coisa certa para a pessoa certa. Então, na prática, o que isso significa? Por exemplo, toda semana tem um episódio do Fast Marketing, certo? Certo. Então, toda semana tem um conteúdo relevante para quem trabalha com marketing digital. Se você, por exemplo, está assistindo aqui, eu posso segmentar as pessoas que assistiram metade do Fast Marketing, pessoas que assistiram o Fast Marketing inteiro, pessoas que assistiram 25% do Fast Marketing, pessoas que assistiram 10 segundos do Fast Marketing. Eu posso, então, segmentar essas pessoas. Então, por exemplo, toda semana entra um episódio do Fast Marketing na minha página do Facebook e eu posso promover esse conteúdo para pessoas que administram páginas no Facebook e são parecidas com os meus clientes. É uma possibilidade, então, de eu atrair mais pessoas para que se torne um público morno, ou seja, pessoas que
conhecem o meu trabalho. Então, se você nunca me viu na vida e está assistindo essa aula aqui, é justamente por isso. Porque eu peguei esse conteúdo, é um conteúdo de valor. Lembra que eu falei lá que é conteúdo, audiência, que dá segmentação? Gera um conteúdo, as pessoas assistem esse conteúdo, consomem esse conteúdo, eu crio uma audiência. E aí eu posso segmentar os meus anúncios para essa audiência. Então, a pessoa tá lá no público amplo, por exemplo, parecidos com os meus clientes, ela vai receber esse tipo de conteúdo. Se ela engajar, se ela consumir esse conteúdo, significa que ela está interessada em marketing digital. Ninguém assistiria 30 minutos de uma aula se não quisesse saber sobre isso. A não ser que a pessoa está sendo torturada e ela, não, você vai ter que assistir aqui essa aula da Camila, você está sendo torturada, entrega o nome do teu chefe. Então esse é um ponto, tá? A gente começa a filtrar as pessoas pela mensagem, pelo conteúdo do nosso anúncio. A pessoa assistiu um episódio do Fast Marketing, por exemplo, a metade, ela ficou 15 minutos aqui comigo assistindo. E eu posso pegar essas pessoas, essas exatas pessoas que assistiram 15 minutos, por exemplo, do Fast Marketing, e mandar um anúncio só para essas pessoas. E qual é o resultado disso? Esses são os resultados do início de novembro e 15 dias de novembro, para um público específico, ou seja, só para quem assistiu metade de um Fast Marketing e tem de 20 a 40 anos, eu mando um anúncio para essa pessoa. E aí, esses são alguns dos anúncios que eu rodo, eu vou sempre testando. Esse ali gerou 767 cadastros, ou seja, pessoas que se inscreveram para baixar alguma coisa minha, a 49 centavos em média por cadastro. E por que isso acontece? Porque é um público relevante, é um público que o meu conteúdo filtrou. E aí eu mando esse anúncio aqui, por exemplo, para as pessoas que assistiram metade de um Fast Marketing. Então, metade de um vídeo como esse daqui, esse é um conteúdo. E aí a pessoa baixou esse e-book ou ela visitou a minha página de inscrição lá do Social Cell, eu posso mandar um outro anúncio para essa pessoa, né? E aí eu tenho aqui um outro anúncio, um outro tipo de público em que eu investi R$ 3.900 nos primeiros dias de novembro e gerou esse conjunto de anúncios. Essa galera aqui, R$ 36 mil em venda, um retorno de praticamente 10 vezes o investimento. E eu mando um anúncio específico só para essas pessoas que, sei lá, baixaram o e-book ou visitaram a página de inscrição do meu site, então, do meu curso. Então, esse é um exemplo básico, tá, de funil que a gente pode fazer e que você pode fazer e deve fazer se você quiser ter resultados parecidos com o do Igor que eu mostrei no início. Esse é o caminho básico aí para você fazer isso. Outro ponto importante, né, que acontece é, ok, Camila, eu tenho lá o meu funil, as pessoas estão se interessando, entendi esse negócio, vou lá, vou aprender a fazer como que faz. E aí, só que acontece que assim, eu tenho lá muitos cliques, as pessoas se interessam pelo meu produto, se interessam por Aná e não compram o negócio. E aí vem um negócio, né, importante a gente ter que trabalhar com uma página de destino atrativa. Então, não adianta você fazer tudo certo em relação a gerar o envolvimento, a gerar os seus públicos, a gerar os cliques. Quando a pessoa vai para o seu site, ou quando ela vai para a sua página de venda, ou vai para o seu e-commerce, é ruim, tá? Então, esse é um ponto importante. Lembra lá o anúncio que eu trouxe da pessoa trabalhando com o emagrecimento? Quando eu clico naquele anúncio, eu caio nessa página aqui. E nessa página eu vou ter bastante clareza do que está sendo vendido para mim. Não só porque a página é bonita e tal, mas é porque tem muita informação que vai fazer eu tomar uma decisão. Então, entrando ali na página, tem lá um vídeo explicando o que é o produto, o que a pessoa vai receber, ou seja, o que ela vai ter de resultado, por que aquilo ali funciona, qual é o embasamento por trás daquilo, o que ela vai receber em relação à compra dela, quais são os conteúdos, quanto custa, os bônus, né? Então ali tem todas as informações necessárias, vai ter um bônus lá, um grupo no Facebook, tem a garantia, ou seja, eu trago um exemplo aqui, só para mostrar para você que a função do anúncio no Facebook é gerar tráfego. O anúncio não vende, tá? Então, se você está gerando tráfego, ou seja, se as pessoas estão clicando no seu anúncio e elas não estão comprando de você, o problema não é do Facebook, o problema é o lugar que você está mandando a pessoa, talvez a página que você está mandando a pessoa não está pronta, não tem as informações necessárias para a pessoa comprar de você ou ela se tornar um lead. Então, isso é um ponto muito importante. Pode ser que as pessoas que você está atraindo do Facebook estejam fora ali, né, do momento ideal para elas se tornarem um lead seu. Então, se eu pegar
um e-book meu do Instagram e publicar lá no Facebook e direcionar lá para um monte de públicos, há grande chance de eu pagar muito mais caro pelo lead ou até ter um volume menor, mesmo que eu tenha uma página boa, porque a minha segmentação não é efetiva. Agora, se eu gero muito clique, se as pessoas visitam essa página e elas não convertem, elas não compram, o problema está na página. Então é importante a gente entender esse fluxo, entender esse caminho, pra gente entender que a função do anúncio é levar as pessoas para onde a gente vende. Agora, se elas estão indo e não estão comprando, o problema está na sua página de venda, está na sua página de captura, está na sua página do seu e-commerce e tudo mais. Então, é importante a gente ficar ligado em relação aí a isso. E aí, um outro ponto importante também, que às vezes eu acho engraçado, é o seguinte: quando a pessoa acerta, ela não escala. E o que eu quero dizer com isso? Eu canso de ver pessoas dizendo, eu investi R$5 e voltou R$1.000, eu investi R$10 e voltou R$2.000. E aí eu pergunto pra pessoa, tá, e daí, o que você fez depois? Não, eu investi R$5 e continuo investindo R$5, e aí eu fico louca com isso. Então assim, se você fez um anúncio, acertou tudo bonitinho, um dos motivos que faz você rasgar dinheiro é você não escalar quando você acerta. Então eu tenho como um mantra aqui, e eu falo pros meus alunos, se você acertei, acertei lá, coloquei R$10, voltou R$1.000. Se você acertou, faz o seguinte, repita e escale, tá? O caso aqui do Evandro, né? Ele colocou lá, quero compartilhar aos colegas os resultados obtidos para o nosso cliente. Foram 12.800 pessoas alcançadas, 274 curtidas, comentários, compartilhamentos, e o investimento foi o sorteio de um rodízio, que no caso era R$26,90 o rodízio, e o impulsionamento de R$5 investido no total R$31,90. O retorno foi 120 reservas a R$26,90, totalizando 3.228. Fora esse valor, tem ainda o consumo de bebidas, ou seja, passa fácil dos R$6.000. Então, no caso do Evandro, o que ele teria que fazer? Eu espero que ele tenha feito isso. Investiu os 31 e voltou R$3.000. Repita essa ação e, se possível, invista mais, né? Invista mais, em vez de colocar 31, coloque R$100, coloque R$200. Repita e escale. Então, na medida em que você encontra um anúncio, na medida em que você encontra uma ação que funciona, mantenha ela, né? Repita ela. No caso aqui, um rodízio, sei lá, de uma vez por mês, talvez daria para fazer isso. Ou variar, em vez de ser um rodízio, ser outra coisa. Repita e escale se você acertou, tá? Então esse é um ponto importante. E muitas pessoas continuam, né, faturando ali as mesmas coisas, elas têm um bom resultado, mas elas simplesmente não reinvestem e aumentam isso. Então é um ponto importante. Acertou, repita e escale, certo? Esse é um ponto muito importante que faz você perder dinheiro, é justamente isso, né? Achei um anúncio bom, achei uma campanha boa, fiz uma vez, não repete ou não escala, ou seja, não aumenta o investimento e naturalmente você vai começar ali a ficar patinando. Então essas são dicas importantes para você aí aumentar os seus resultados com anúncio. Então, resumindo aqui o que a gente falou ao longo dessa aula, a primeira coisa que você tem que entender, se você já anunciou, se você ainda não anunciou, é que a segmentação não é perfeita. Então, não digo que não dá para confiar, mas é uma aproximação. Bom seria que, nossa, que mundo maravilhoso seria se eu simplesmente achasse lá e as coisas funcionassem como tá lá no papel, certo? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é não use segmentações muito amplas, né? Não adianta você colocar um monte de interesses lá, que é a mesma coisa que você tá achando aí uma agulha no palheiro. Outra coisa importante também é, por mais que você tenha às vezes uma boa segmentação, você acerte a segmentação, é importante você ter uma mensagem clara e objetiva, que desperte a curiosidade das pessoas e, se possível, que você então use essa mensagem como se fosse um conteúdo, uma informação para que você consiga então gerar o que a gente chama da sua audiência, pessoas assistindo o seu conteúdo, pessoas consumindo a sua informação. E lembra lá que a diferença entre quem compra e quem não compra de você é o quanto ela sabe sobre você e o seu produto. Outro ponto super importante é você ter um funil para atrair pessoas e para converter pessoas, por isso então a importância de você ter o conteúdo. O conteúdo basicamente é uma questão estratégica para você dar as informações para a pessoa. As informações que ela precisa para deixar de ser um público frio para ser um público quente.
Outro ponto que não dá para deixar passar é a questão da sua página de destino, né? Você tem que ter uma página também que permita as pessoas converterem, que chame a atenção, que tenha as informações ali para elas comprarem. E se você acertou isso, repita e escale. Esses são os pontos básicos aí para que você consiga, então, aumentar aí as chances de você ter resultado com os seus anúncios no Facebook. E claro, se você quiser saber mais sobre como que esse método todo funciona, como que esse funil todo funciona, entra lá em socialcell.com.br, conhece o meu treinamento e eu acho que ele vai te ajudar muito mesmo a ter resultados como os do Igor que você conheceu aqui no início dessa aula. E claro, se você tiver dúvidas sobre esse tema, manda para mim lá por inbox no meu Instagram, @camilaporto.com.br, ou marca aqui, coloca aqui nos comentários, que a gente, na medida do possível, vai conversando aí. E claro, se você gostou dessa aula, ativa as notificações aqui no Facebook ou aqui no YouTube para que você seja avisado quando um novo episódio do Fast Marketing estiver no ar. Então procura aqui um sininho se você está no YouTube, ou assim que essa live encerrar aqui no Facebook, você vai poder então ativar aí as notificações para ser avisado no novo episódio. E claro, se você gostou desse conteúdo, marca uma pessoa aqui nos comentários, compartilha essa aula com seus amigos aí, com a sua rede de contato. É uma maneira de você me pagar por estar aqui compartilhando isso com você, mas é uma retribuição. Então eu compartilho um conteúdo de valor com você e, se faz sentido, leva essa informação para mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas aqui esse conteúdo, que isso ajuda mais pessoas a deixarem de rasgar dinheiro com seus anúncios no Facebook e no Instagram. Encerrando aqui então mais um episódio do Fast Marketing. Se você quiser ver os outros, procura no meu Facebook, procura no meu YouTube, você vai encontrar lá os outros episódios. E não se esquece, toda semana tem uma aula nova aqui para você no meu Facebook e também no meu YouTube, beleza? Então, marca aí um amigo nos comentários. Anota aí na sua agenda, já na próxima quarta-feira vai ter mais um episódio do Fast Marketing. Se você tiver alguma sugestão de tema, manda pra mim nos comentários, que eu vou adorar e receber a sua sugestão, beleza? Então a gente se vê na semana que vem em mais um episódio do Fast Marketing. Tchau, beijo, até mais. E ó, deixa de rasgar dinheiro lá, hein? Se liga!